Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou Rafael, vou estar trazendo aqui a nossa meditação de hoje. E nós estamos chegando perto do fim de ano, e nessa semana teve um evento que muitos estavam esperando. Minha filha estava esperando, pelo menos, que era o Spotify Wrapped. Né? Não sei se você está nessa aí, mas o pessoal gosta de postar, quem tem, né? Quais são os artistas que você mais ouviu durante o ano, quantos minutos, os gêneros musicais, a música, não sei o quê. É interessante que você comece a conhecer um pouco as pessoas, para você ver o que elas andam escutando. É engraçado, divertido. Mas, enfim, não, se você quer saber o que eu ouvi, essa é uma outra questão, vamos deixar assim. Mas tem uma banda que eu gosto bastante, que não apareceu no meu rap ali, que é a banda do meu irmão, que eu acho que a maioria de vocês conhece, que é Os Oitavos. E eles têm uma música chamada Frases Feitas, que tem uma parte que diz o seguinte: banal, sentimental, egoísta, pós-moderno. Não sei se você lembra, se você conhece essa música, mas para nós, assim, que convivemos ali, a gente muitas vezes usava essa frase quando alguém começava a ter assim, um certo mimimi, assim, ele é sentimental, egoísta, pós-moderno. Já juntava toda a frase, né? Porque a gente tinha aquilo meio que decorado. E enquanto eu estava preparando a mensagem para hoje, por alguma razão, essa música me veio na cabeça, e eu pensei assim, não era a intenção da música, mas eu acho que ela descreve um pouco de como as pessoas celebram o Natal hoje. O Natal moderno, o Natal contemporâneo, se tornou um troço banal, sentimental, egoísta e pós-moderno. É o que eu estou querendo propor para a gente hoje. E a gente percebe, então, que se fala muito do espírito do Natal. Né? A gente tem aí Gramado aqui perto, que faz todo um troço assim de luz e não sei o que e tal, e é um troço muito sentimental, muito assim, né? Tipo, nossa, decoração e tal. Caxias está querendo imitar, eu acho, não sei. Também tem luz agora, né? E você pode ir lá curtir as luzes. Você, por favor, não se sinta criticado se você for lá curtir as luzes. Mas a gente vê que o Natal está sendo cada vez mais entendido simplesmente como um momento de celebração, de sentimentos gostosos, né? De a gente falar de paz e harmonia, e fazer o bem ao próximo. E, na verdade, não se sabe por quê. É uma coisa assim que parece que não tem muito fundamento. E o espírito de Natal moderno ele está cada vez mais longe do que a gente poderia dizer o espírito de Natal cristão. Se você pensar bem, perceba como o espírito de Natal ficou um troço banal. O Natal é celebrado por praticamente todo mundo, até por quem é ateu. Celebra Natal. O cara não acredita em nada, mas ele celebra Natal. E, na verdade, amor também, né? Se fala tanto de amor para cá, amor para lá, e a palavra parece que perde um pouco do seu sentido, porque ela fica desgastada. A gente vê que o amor se tornou algo sentimental, porque se fala de paz, alegria, esperança, o que a gente tem falado aqui, né? Mas aqui a gente tem falado por que amor é paz, alegria e esperança. Mas sem qualquer fundamento se fala lá fora. O amor também, muitas vezes, é simplesmente um sentimento confortável, uma paixão, uma coisa que a gente sente, ou que a gente experimenta quando as coisas estão bem. O Natal e o amor também tem um lado egoísta, se a gente olhar. Muitas vezes gira em torno dos meus presentes. Né? Agora começa aquela discussão se vai botar uva passa no arroz ou não. Né? E o pessoal assim, não, é o meu Natal, não põe uva passa. Né? Ou assim, não, é meu Natal, eu quero uva passa. Por quê? Porque tem a ver com o que eu quero. E a gente começa a ver, então, que o amor também é assim, eu quero que as pessoas me amem como eu sou. Mas para eu amar elas precisam mudar um pouquinho, né? Elas têm que se tornar um pouco mais amáveis. Eu não preciso. E a gente vê, então, que o amor também e o Natal se tornam algo meio pós-moderno. Né? Pós-moderno é esse mundo em que nós vivemos, em que as coisas perdem um pouco do seu fundamento. Tem um filósofo que diz que o mundo pós-moderno ele é líquido, porque você não consegue mais se fundamentar, se firmar, porque é tudo meio dinâmico, tudo meio fluido, e a gente define Natal, a gente define amor do jeito que a gente bem entende, porque não tem mais fundamento, não é mais sólido, é tudo meio líquido. E nós vemos isso. E para contrapor esse entendimento de amor e de espírito do Natal,
eu queria refletir, talvez, no que seja o versículo mais famoso e conhecido da Bíblia. Eu não me esqueci as luzinhas, né? Desculpa aí, o pessoal do Advento está aí fazendo um ato de bondade, um ato de amor para comigo, vamos dizer assim, compensando o meu esquecimento. Mas eu queria contrapor esse espírito de Natal com o versículo mais conhecido da Bíblia. Vocês sabem qual que é, né? Qual que é? João 3,16. Sabem de cor? Sabem. Mais ou menos, né? Tem uns que tem que revisar o seu versículo aí. Mas tudo bem, está tudo certo, é por aí mesmo. Então vamos abrir lá em João 3 e nós vamos começar no verso 14, para nós ter um pouquinho de contexto, né? E a gente fazer um contraponto nessa questão toda do Natal. Então, João 3, nós vamos ler do verso 14 até o 21. João 3, 14 a 21, diz assim: Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então é interessante, a gente está acostumado com João 3,16, vocês estão vendo que tem todo um contexto aqui, né? Tem uma parte que vem antes, que vem depois, e o capítulo 3 é quando Jesus tem aquela conversa com Nicodemos. O Nicodemos era um dos grandes líderes judeus, e ele está intrigado com Jesus, ele está curioso sobre quem é Jesus, mas ele tem muitas dúvidas. Mas como é que funciona isso? Né? E a gente pega aqui o finzinho dessa conversa. Na verdade, tem uma certa discussão se a conversa com Nicodemos termina no fim do verso 15, né? Ou se ela vai até o fim do verso 21. A gente não tem certeza, porque naquela época lá atrás, o pessoal não usava aquilo que a gente aprende no primeiro ano, segundo ano, botar aspas, travessão, 2 pontos, né? Aquela coisa toda. Não tinha esse costume. Então, a gente não sabe bem se dos versos 16 até o 21, se é isso que Jesus falou, ou se é o apóstolo João explicando um pouco mais sobre aquilo que Jesus havia falado. Mas, lendo um pouco mais, a gente começa a entender por que o verso 16, na verdade, é tão importante. E a gente vê, então, que o amor de Deus expressado no Natal, ele não é banal, mas ele é algo muito surpreendente. Até mesmo o não crente fala que Deus é amor, né? E você também não precisa ser rato de igreja para estar acostumado com a frase que Deus amou o mundo. Mas, na verdade, é bem surpreendente. Se nós olharmos para o contexto da antiguidade, os deuses pagãos não eram conhecidos pelo seu amor. Eles eram muito mais conhecidos pelas suas intrigas, né? Pela sua impaciência, pela sua imoralidade, inclusive. Mas o Deus bíblico, ele é diferente. Desde Êxodo, quando Deus fala com Moisés, Deus descreve a si mesmo como sendo Deus compassivo e misericordioso, tardio em irar-se, cheio de amor leal e fidelidade. Algo totalmente surpreendente, considerando a cultura da época. Se nós pensarmos na mentalidade judaica do século I, os judeus, eles entendiam que Deus amava o povo de Israel, mas certamente não os romanos opressores, né? Deus ama os judeus, não os gentios pagãos que fazem idolatria e um monte de outra coisa. Mas aqui diz que Deus amou o mundo. Surpreendente para Nicodemos daquela época, provavelmente. Mas o que é o mundo que Deus ama?
palavra mundo, no contexto do Novo Testamento, ela pode significar 3 coisas. A primeira delas é o mundo, o planeta Terra, o universo. E certamente Deus ama o planeta que Ele criou. Deus ama o universo que Ele criou. Mas eu não acho que é disso que Ele está falando aqui, né? Não me parece essa a intenção dele, dizer assim, porque o planeta não crê, né? Então aqui diz que Ele manda o mundo para que as pessoas creiam. Então aí você já tem a segunda sentido de mundo, é as pessoas que habitam nesse mundo. E esse me parece o sentido principal do texto, que Deus amou as pessoas, mas também a Bíblia usa a palavra mundo, principalmente João, para descrever um sistema da sociedade, ou seja, a forma como as pessoas se organizam, ou como a cultura se organiza, para deixar Deus de lado. É por isso que João, na sua carta, vai dizer que nós não devemos amar o mundo. Ele não está dizendo assim, gente, você não precisa ter consciência ambiental, pode desmatar. Não é disso que ele está falando. Né? Ele está falando, não vivam como a sociedade vive, ignorando Deus, deixando Deus de lado, esquecendo que Deus existe. Ele está falando que nós não podemos viver como se Deus não existisse. E no Evangelho de João é bem interessante que o mundo ele é descrito muitas vezes como um lugar muito hostil. Né? João vai dizer ao longo desse evangelho que o mundo odeia Jesus e os seus discípulos, vai dizer que o mundo é governado por Satanás, vai dizer que o mundo é o lugar onde nós passamos aflições, vai dizer que o mundo não conhece a Deus. Vocês estão vendo que esse mundo aqui não está muito legal. E aí, quando nós lemos que Deus amou o mundo, nós temos que ver que isso é algo surpreendente. Por que Deus amaria esse mundo que o ignora, esse mundo que é hostil a Ele, que às vezes não quer saber da sua existência? Mas esse é um tema que nós vemos em vários momentos do Novo Testamento. Paulo escreve em Romanos 5:8 que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Quando? Quando ainda éramos pecadores. Esse é o amor de Deus. Ele é surpreendente. Ele não é uma coisa corriqueira, normal, banal, que a gente vê por aí em qualquer momento. Ele é, de fato, algo muito surpreendente. E, às vezes, eu acho que a gente fica meio acostumado. Né? A gente que, se você é que nem eu, que já segue a Jesus há muito tempo, a gente fica meio acostumado com isso. Né? E a gente perde, muitas vezes, a noção de quanto o amor de Deus é surpreendente. É algo totalmente inesperado. E talvez até incompreensível, muitas vezes. Mas esse é o amor de Deus. Além disso, o amor de Deus, ele não é sentimental. Ele é comprometido. E o amor de Deus move ele a uma ação, e o que move Deus não é um sentimento. Sim, a gente fala de amor, mas, na verdade, a palavra para amor, no contexto do Novo Testamento, é ágape, a gente conhece, ouve muito isso, mas o sentido maior dessa palavra não vem do grego, vem do nosso legado do Antigo Testamento. E a palavra para amor no Antigo Testamento, ela é traduzida de várias formas diferentes. Ela é traduzida como amor leal, benevolência, lealdade, bondade, fidelidade, compaixão e misericórdia. Para vocês terem uma ideia do leque ou da profundidade dessa palavra. E se no português a gente associa a palavra amor com os nossos sentimentos ou com a nossa vida romântica, né? Muitas vezes, essa palavra do Antigo Testamento nunca aparece com o verbo sentir. Já pararam para pensar um pouco nisso? A palavra amor no Antigo Testamento não é algo que você sente. Na verdade, o verbo mais comum com a palavra amor no Antigo Testamento é o verbo fazer. Porque amor não tem a ver com o que você sente, mas tem a ver com o que você faz. Tem a ver com como você trata as pessoas. Tem a ver com a forma como você age. É claro que Deus tem sentimentos, eu não estou querendo sugerir isso. Deus tem sentimentos de compaixão, de misericórdia, mas mais do que isso, Ele tem um compromisso com a sua criação, conosco, com as suas criaturas. E a gente vê isso desde o início da história. A gente já foi falado aqui, né?
Mas se nós olharmos para a história da criação, a gente vê que Deus cria o mundo, Gênesis 1 e 2, Gênesis 3, o ser humano se rebela, e já no finzinho do Gênesis 3, Deus diz que ele vai enviar um descendente que vai pisar na cabeça da serpente e que vai, então, retirar o mal, ou retirar as consequências do pecado. Por quê? Porque Deus tem um compromisso com quem ele criou. E se nós olharmos a história do Antigo Testamento, a gente vai ver que logo depois Caim mata seu irmão e Deus julga Caim, mas também protege Caim. Estranho, né? A gente vê que Deus traz o dilúvio por causa de uma terra cheia de violência, mas também começa tudo de novo com Noé. A gente vê que Israel é julgado por todas as suas falhas, é enviado para o exílio, mas Deus também os traz de volta. Por quê? Porque Deus não abandona a sua criação, Ele está comprometido. E nós vemos isso no Natal, no envio de Jesus. É esse compromisso que Deus tem com a gente. Que Deus não simplesmente nos abandona à nossa sorte, não nos deixa largado ao nosso pecado e ao nosso desespero. Então o amor de Deus não é simplesmente sentimental, ele é um amor comprometido. O amor de Deus, ele também, obviamente, não é egoísta, mas ele é sacrificial. E a gente lê no verso 16, né, porque Deus tanto amou o mundo, e a gente vê esse tanto como algo que mostra a intensidade do amor de Deus. Mas uma outra forma de entendermos esse tanto seria mudar-lhe um pouquinho de lugar, né, e dizer assim, porque Deus amou o mundo desta maneira, como mostrando não tanto a intensidade do amor, mas a forma do amor. E como é que Deus demonstrou o seu amor? Enviando o seu Filho, através do sacrifício do seu Filho. E o Filho que Deus sacrifica, ou que Deus oferece, é descrito como unigênito. Essa palavra já deu muita confusão na história da igreja, porque ela é a junção de duas palavras, e muitas vezes se interpretou como sendo o filho único gerado. E aí fica aquela questão assim, mas parece que Jesus foi criado, né? Parecia que um dia não tinha trindade, Deus criou o Filho, alguma coisa assim meio esquisita. Mas, na verdade, a ideia aqui é que é o único desse tipo. E nós podemos pensar que Jesus é o único Filho de Deus, do tipo especial que Jesus é. Nós também podemos nos tornar filhos de Deus, certo? Mas, ainda assim, Jesus é diferente de nós, né? Nós não vamos ser, literalmente, assim, vamos dizer, parte da Trindade ou alguma coisa maluca desse tipo. Mas essa palavra é interessante porque ela é usada para descrever Isaac. Isaac também é descrito como o filho único de Abraão. E aí a gente talvez comece a entender um pouco mais o que essa palavra significa, porque a gente sabe que, na verdade, Abraão teve vários filhos, né? E ele, antes de Isaac, teve Ismael. Então, não é único no sentido assim de um só, mas é aquele único no sentido de único especial, de singular, né? De ímpar, a gente poderia dizer. E é justamente esse filho especial que Deus oferece por nós. E o amor sacrificial de Deus, o fato que Deus dá o que Ele tem de melhor, vamos dizer assim, por nós, é a garantia de que Ele vai cuidar de cada aspecto da nossa vida. Porque se Deus já entregou o que Ele tem de mais especial, o que Ele tem de mais valioso, será que Ele não vai nos dar as demais coisas que nós precisamos? Na verdade, esse é um pouco do argumento do apóstolo Paulo em Romanos 8. Romanos 8, a gente, no final do capítulo, a partir do verso 31, tem uma série de descrições do amor de Deus, mas a gente poderia fazer todas elas em perguntas. E olha como fica interessante, Paulo diz o seguinte, de fato, aquele que não poupou o seu próprio filho, pelo contrário, entregou-o por todos nós, como não nos dará graciosamente, juntamente com ele, todas as demais coisas? Quem vai apresentar acusação contra os escolhidos de Deus? O Deus que os justifica? Acho que não, né? Quem promulgará sentença condenatória? Jesus, que morreu, que ressuscitou, que está à direita de Deus e que intercede por nós? Quem vai nos separar
do amor de Jesus? Seria tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou falta de roupas, ou perigo, ou espada? Não. Pelo contrário, em todas essas coisas, somos completamente vitoriosos por meio daquele que nos amou. O fato que Deus entregou o seu Filho, o fato que o amor de Deus é sacrificial, nos dá essa segurança de que está tudo bem, que Deus está de fato cuidando de nós. O amor de Deus, ele também não é pós-moderno, ele não é líquido, mas ele é firme. E hoje em dia nós temos essa tendência nós vemos que a cultura define amor como aceitar e apoiar as pessoas e suas decisões incondicionalmente. O cara pode ter a ideia mais de jirico que possa ter, e a gente tem que dizer, sim, querido, vai firme, né? É assim que está. Isso tem um certo fundo de verdade, porque, na verdade, o amor de Deus por nós é incondicional. A gente já viu um pouco disso, né? Ele se move na nossa direção, mesmo que a gente não mereça. E isso, infelizmente, leva algumas pessoas a concluírem que se Deus ama todo mundo, então está todo mundo salvo, né? A vida de todo mundo está resolvida. Ou seja, todo mundo vai para o céu, menos o Hitler, porque o Hitler é muito malvado, né? Então a gente deixa ele em algum outro lugar, mas demais, como eu não sou Hitler, está tudo certo, né? Mas o amor de Deus é diferente, o amor de Deus é firme, porque o amor de Deus é constante em relação ao caráter do próprio Deus. Porque Deus é fiel às suas próprias promessas, Ele é fiel ao que Ele já disse. E se lá atrás, voltando à história da criação, se Deus disse, olha, gente, se vocês comerem desse fruto, ou seja, se vocês derem as costas para mim, se vocês se rebelarem contra mim, o que vai acontecer com vocês? Vocês vão morrer. Então agora, não, gente, eu estava brincando, que eu falei lá no Jardim do Éden, esquece, assim. Não, Deus é fiel ao seu caráter, Deus é fiel àquilo que Ele disse. E se nós voltarmos aqui para o nosso texto, que nós lemos, é interessante que fica evidente para o apóstolo João que tem dois lados. Nós temos dois lados, né? Tem o lado da vida eterna, tem o lado da perdição, tem o lado da luz, tem o lado das trevas, tem o lado da verdade ou da mentira, tem o lado do crer ou da incredulidade, e assim por diante. Mas o que é interessante também, e eu acho bem interessante, eu já falei para vocês que eu gosto de gramática, mas dá uma olhada aqui no verso 18. O texto não diz que Deus vai condenar as pessoas e jogá-las no inferno. Repara bem. Ele não diz assim, olha, eu vou condenar as pessoas. Não, ele não diz isso. O que ele diz? Já está condenado. Presente, agora, nesse momento. Por quê? Porque desde o pecado de Adão e Eva, nós vivemos nesse estado de pecador. Desde lá, a humanidade está nesse caminho de trevas, de perdição, de incredulidade, e se nós continuarmos nesse caminho, se nós seguirmos nessa rota, nós vamos chegar naquele destino lá. É assim que funciona. Você começa indo para o norte, você não vai chegar no Polo Sul. Bem, se você der toda a volta, talvez, né? Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Não é assim que funciona. Então, nesse sentido, a ideia de que Deus não precisa condenar ninguém. A pessoa já escolheu. E, nesse sentido, Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas escolhem estar lá. É uma coisa meio engraçada, a gente pensa, por que alguém escolheria isso? Mas o C.S. Lewis ele disse uma vez que tem dois tipos de pessoas no mundo. Ele diz que tem aquelas pessoas que dizem para Deus, Deus, seja feita a tua vontade. E tem aquelas pessoas para quem Deus diz, seja feita a tua vontade. O que você quer fazer? O que você quer da vida? E nós vemos, então, que o conceito de vida eterna, ele não é apenas uma vida longa, né, uma quantidade de vida, mas ela tem a ver com qualidade de vida. Porque a questão da eternidade tem a ver com o próprio Deus, com aquilo que está fora do tempo e do espaço, aquilo que tem existência própria. Então, portanto, ter a vida eterna, que é o que o texto nos fala, mais do que imortalidade, ou vida após a morte, ou viver para sempre, significa participar da vida do próprio Deus. Então, você percebe
Como é que eu vou ter a vida eterna se eu não quero participar da vida de Deus? É uma questão complicada. Se nós olharmos em outras passagens, se nós formos um pouco para o Evangelho de Marcos, eu acho que fica um pouco mais fácil de nós entendermos, Marcos capítulo 9, nós vamos ver que ter vida eterna é uma expressão muito parecida com entrar no reino de Deus. Não, é no capítulo 10, desculpa. Isso, é a história do jovem rico, né? Percebam que o jovem rico chega para Jesus e ele pergunta no verso 17 assim, né? Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Né? Ele pergunta. E aí, se nós formos mais adiante, depois de todo aquele diálogo, que Jesus confronta ele, que diz, olha, você tem que mudar de vida, mudar seu coração, vender o que você tem. Olha no verso 23, depois Jesus está falando com os discípulos, e os discípulos dizem o seguinte, como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Você está vendo? Eles têm uma conversa sobre vida eterna, e a conclusão é que é difícil entrar no reino de Deus. Porque é a mesma coisa, ter vida eterna ou estar no reino de Deus. Ou seja, ter vida eterna é se colocar debaixo da autoridade de Deus. É buscar a vontade de Deus, é buscar o estilo de vida que agrada a Deus. E, obviamente, não há espaço no reino de Deus para quem não quer ter Deus como rei. Essa é a lógica. Então, da mesma forma, não faz muito sentido uma pessoa ter a vida eterna se ela não quer Deus na sua vida. Quem é que vai nos dar essa vida eterna? Tem uma história da mitologia grega, eu não sou muito entendido da mitologia grega, mas é uma história que eu achei interessante, que diz o seguinte, conta-se que a Aurora, a deusa que veste o céu com as cores da manhã, é a deusa do amanhecer, né? Um dia se apaixonou por um jovem humano de Troia chamado Titono. É isso? Tu conhece as mitologias? Tá, o Edgar aqui está me confirmando aqui. Esse jovem não tinha nada de especial, ele apenas olhou para o amanhecer com um encanto, que a Aurora julgou ter sido feito para ela, e essa deusa passou a seguir o cara, né? Se apaixonou pelo piá, correu atrás dele, desejava o amor dele, e ela queria ficar para sempre com ele. Só que ela sabia, ele tinha um problema, ele era humano, ele ia morrer. Então, o que ela fez? Ela pediu para Zeus que ele pudesse viver para sempre. E Zeus, vendo a paixão dela, concedeu o pedido para ela. E no começo estava tudo certo, né? Tudo beleza, o Titono continuava forte, bonito, né? Encantado na sua vida, mas com o tempo foram vindo os cabelos brancos, as mãos começaram a tremer, os passos se tornaram lentos, o corpo começou a se curvar, e mesmo assim o Titono não conseguia morrer, apenas envelhecer. Vocês estão vendo como é que essa história vai terminar, né? Um ano depois, mais outro ano, enquanto a Aurora permanecia radiante, né? O Titono não conseguia nem falar mais, de tão fraco que ele estava. Ele murmurava, repetia frases confusas, chorava, e a Aurora, então, trancou ele num quarto, porque ela não aguentava mais ver aquela situação. E aí, como ele não podia morrer ali no escuro, ele simplesmente foi se secando, e diz que sua voz se tornou um zumbido contínuo, e que assim ele se transformou numa cigarra, condenada a cantar o mesmo som, dia após dia, por toda a eternidade. Que história triste. Isso não é vida eterna. Isso é simplesmente quantidade de vida. A vida eterna, na verdade, é qualidade de vida. E essa história ilustra um pouco isso, porque ela nos mostra que ter a vida eterna não é simplesmente viver para sempre ou ter uma vida após a morte, é ter um certo tipo de vida, é ter uma qualidade de vida. Mas não só isso, a gente vê nessa história, que na verdade não tem nada de bíblica, é uma coisa que só Deus pode dar. E, na verdade,
o pessoal disse que a Aurora cometeu um erro, que ela pediu que ele vivesse para sempre, e quando, na verdade, ela devia ter pedido a juventude eterna, né? Não simplesmente viver para sempre. Pegadinha, os deuses fazem isso, né? Eles não são bondosos que nem o Deus bíblico. Mas ainda assim ilustra essa questão que a vida eterna tem que ser nos dada. É um presente de Deus para nós. Não é algo que nós conseguimos conquistar. E a forma como nós recebemos isso, de acordo com o texto que nós lemos, é nós crermos naquele Filho de Deus que foi enviado, e é o que nós celebramos no Natal. Mas o que isso significa para nós hoje? Como é que nós podemos viver o espírito de Natal verdadeiro, o espírito de Natal cristão, que celebra de fato a vinda de Cristo, que celebra de fato esse amor de Deus? E uma das coisas, de novo, voltando para o nosso texto de João, uma coisa que é bem interessante é nós olharmos os verbos. E ele fala novamente no tempo presente. Ele fala que nós temos a vida eterna. Ele não fala teremos, embora teremos não estaria errado, obviamente. João muitas vezes trabalha com uma coisa que os teólogos chamam de escatologia realizada. Desculpa a palavra comprida, mas eu vou explicar para vocês, é bem tranquilo. A palavra escatologia significa a doutrina dos fins dos tempos. É aquelas doutrinas que falam da volta de Jesus, do milênio, se vai ter grande tribulação ou não, né? Como é que vai ser o juízo final, como é que vai ser o nosso estado eterno. É essas doutrinas sobre o fim. É isso que ela significa. Tá? Essa palavra escatologia significa isso. Mas, para João, para o apóstolo João, parte dessa escatologia ele acha que é realizada, ou seja, ela já, de alguma forma, já aconteceu, já se realizou. Pelo menos, em parte, com a primeira vinda de Cristo. E a vida eterna é assim. Tem um provérbio que eu gosto muito, que acho que ilustra isso, Provérbios 4:18, diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais até ser dia perfeito. É aquela ideia de que quando nós conhecemos Jesus, o sol começou a nascer, certo? Mas quando nós estivermos no nosso estado eterno, o sol vai estar de meio-dia, vai ser dia pleno, não vai ser aquele lusco-fusco do amanhecer. É essa a ideia. Paulo também escreve em Romanos que nossa salvação está mais próxima agora do que quando nós inicialmente cremos. Porque é essa a ideia, que a questão está, o dia está amanhecendo. Isso significa, como já tem a luz do sol surgindo, que nós podemos experimentar, em parte, esse amor de Deus, essa vida eterna no presente. E isso, então, muda a nossa vida. Paulo escreve em Romanos também que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações, por meio do seu Santo Espírito. Então, nós podemos dizer que nós podemos viver de acordo com o Espírito de Natal, porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, nos foi dado. E se nós formos um pouquinho aqui no Evangelho de João para frente, no capítulo 13, a gente até já foi mencionado antes no nosso tempo de louvor, mas João 13, versos 14 e 15, diz o seguinte: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. E com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, como esse amor de Deus que nós vimos que é surpreendente, que é comprometido, que é sacrificial, que é firme, esse amor foi derramado dentro de nós, através do Espírito Santo. Isso significa que, em alguma medida, o nosso amor também pode ser essas coisas. Até deveria ser essas coisas. E por mais que as pessoas gostem de falar tanto de amor hoje em dia, quando elas veem, segundo o texto que nós lemos aqui, quando elas veem amor de verdade, elas ainda se surpreendem. Elas ficam assim, nossa, vocês se amam mesmo? Né? É uma coisa chocante no mundo de hoje, apesar de tanta conversa sobre o amor.
E por isso nós somos chamados a isso que João fala, de fato se importar uns pelos outros, de cuidar uns pelos outros, e vivermos essa vida. O foco aqui nem é tanto o amor ao próximo, né? Aqui ele falando do amor uns aos outros, o amor nosso interno. E é bem interessante como isso é um testemunho para as pessoas. Elas verem o nosso amor e serem surpreendidos por isso. Mas esse texto também fala, ao contrário do outro mandamento que diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, aqui diz que nós devemos amar uns aos outros como Jesus nos amou. Então nós vemos que tem um elemento também sacrificial no nosso amor. E a gente sabe, talvez pais entendam isso um pouco melhor, não sei, mas amar um filho exige sacrifício, exige tempo, exige energia, exige dinheiro, né? Exige uma série de coisas que nós precisamos fazer para demonstrar esse amor na prática. Então, o nosso amor também na comunidade também exige um certo esforço da nossa parte, exige talvez até mesmo um sacrifício. Mas o nosso amor também é um amor comprometido. E aqui eu não pude deixar de lembrar o que Jesus fala no Sermão do Monte sobre o amor ao inimigo. E porque é algo também, na verdade, bem chocante. E eu não sei quanto a você, mas eu sempre acho que eu não tenho inimigos, né? Porque assim, é uma palavra meio forte, assim, inimigo, parece um negócio assim de filme da Marvel, assim, de super-heróis, né? Que tem lá um malvadão e tal, né? Mas se a gente redefinir inimigo simplesmente por uma pessoa inconveniente, eu acho que a gente começa a entender talvez um pouco melhor, né? Tipo aquele colega de aula que só se escora em você para fazer o trabalho em grupo, para ter uma boa nota, mas ele não faz nada. É esse aí que você tem que amar, entendeu? Aquele colega de trabalho que na sexta-feira, está faltando 5 minutos para você bater o cartão e ir para casa, ele diz assim, eu preciso desse troço aqui para ontem. É esse cara aí, é desse cara que eu estou falando. Você está entendendo? Aquele vizinho que toca música alta no domingo de tarde, quando você quer tirar a sua soneca, é esse mesmo, é esse carinha aí que eu estou falando, tá? Ou aquele cara que talvez tenha uma opinião diferente da sua sobre o nosso presidente. Complicado, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes a gente diz assim, mas esse cara não merece meu amor. E, de fato, você tem razão, ele não merece mesmo. Mas o amor por ele não é porque ele merece, não tem a ver com ele. Tem a ver com o amor de Deus que foi derramado no seu coração. Assim como o amor sacrificial de Deus mandar Jesus não tinha a ver com o nosso merecimento. Tinha a ver com quem Deus era, com o caráter dele. E por isso nós somos chamados a amar os inimigos. Nós não precisamos gostar deles. Não é assim, ai, meu inimigo, como eu gosto de você. Não, não é isso. Esquece isso aí, isso é sentimentalismo. Ele está falando assim, olha, até mesmo aquela pessoa chata, inconveniente, que deixa a sua vida mais difícil, essa pessoa você vai tratar bem. Você vai zelar pelo bem-estar dela de alguma forma. Você vai considerar os interesses dela de alguma forma. Não por ela, mas por causa do caráter de Deus que está sendo formado em nós. E o nosso amor também tem que ser firme. Amar o nosso próximo, nosso irmão em Cristo, nosso inimigo, não significa concordar com tudo que eles pensam, nem gostar de tudo que eles fazem, nem de celebrar as suas decisões equivocadas. Parte do que significa amar também é dizer não. Deus nos diz não, muitas vezes. E eu não estou sugerindo aqui que a gente vai sair se metendo na vida dos outros, né, e a gente algum tipo de polícia moral das pessoas, que as pessoas... Não é isso. Mas, às vezes, nós também precisamos dizer não. Talvez precisamos dizer para os nossos filhos, filho, não, tu não vai fazer isso. Filho é pequeno, você tem autoridade sobre ele. Mas, às vezes, como discipulador, a gente tem que dizer para o nosso discipulando, cara, essa tua ideia aí não é boa. Esse caminho que você está escolhendo não está legal. E a gente não diz isso porque a gente é chato, a gente diz isso por amor. A gente também precisa dizer não se a gente observa alguma situação de abuso, alguma situação que está certamente errada, de injustiça. Também dizemos não. Porque nosso amor também pode ser firme.
Então, gente, nós estamos aí, aqui como comunidade, já faz alguns domingos nos preparando para o Natal, temos falado do sentido do Natal, temos celebrado o Natal, e nós precisamos nos lembrar, nós temos falado aqui hoje, foi de amor, mas já falamos de paz, alegria e esperança, que são palavras que as pessoas lá fora também usam, e que não tem problema, por um lado, mas nós temos que nos lembrar por que essas palavras, por que nós acreditamos nessas palavras, por que elas de fato são reais e verdadeiras, e não simplesmente um negócio abstrato do espírito de Natal. Não, porque para nós o espírito de Natal tem um nome muito específico, tem uma realidade muito específica. O espírito de Natal é que Deus amou o mundo e enviou o seu Filho. É isso que nós celebramos no Natal. E esse Filho nos dá essa vida eterna, essa vida nova, nos dá do seu Espírito, para que de fato a gente possa viver o Espírito de Natal, não como o mundo vive, mas como Deus projetou para ser. Então, se você for passear em Gramado, se você for passar no centro, você vê aquelas luzinhas todas, vê toda aquela decoração, eu espero que você se divirta, que você curta, mas que você lembre de onde vem, de fato, a luz do Natal. Qual que é a origem do Natal? Qual que é o significado do Natal? E que isso possa, mesmo que talvez não seja a intenção do pessoal do Natal Luz de Gramado, mas que Deus possa usar isso para também alegrar o teu coração e lembrar do que de fato o Natal significa. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar por esse momento que a gente pode ter de estar pensando no que o Natal realmente significa, Pai. Nós te louvamos por esse versículo que nós falamos hoje, que resume tão bem tanta coisa que tu quer nos ensinar, Pai. E nós te louvamos principalmente pelo teu amor, que não é uma coisa qualquer, não é uma coisa comum, mas de fato é algo inusitado e surpreendente. E nós te louvamos que esse amor veio até nós e de fato nos alcançou, Pai. Eu peço que a gente possa de fato estar nos colocando debaixo de Ti, da Tua vida eterna, da Tua qualidade de vida, do Teu reino, Pai, aprendendo a seguir os Teus passos. E nós te agradecemos que Tu já começou a fazer a Tua obra no nosso coração, o dia já começou a nascer, e nós olhamos com esperança e uma certa ansiedade no bom sentido, Pai, para quando o dia vai ficar plenamente iluminado, quando de fato todas as coisas forem de fato restauradas, Pai, e a gente vai poder estar de fato face a face contigo, usufruindo dessa vida eterna na sua plenitude, Pai. Muito obrigado pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém.